Aí estreia amanhã, no dia 1º de maio, aqui na TVT, o videocast Bom Dia Fim do Mundo. Dá uma olhada. Se tudo tá desmoronando, bora entender quem tá segurando os fios. Parece que a gente está cada vez mais perto do fim do mundo. Ondas de calor, chuva de fake news, tiro, porrada, bomba. Mas você não tá sozinho, tá de volta o Bom Dia Fim do Mundo, o videocast da agência pública em parceria com a TV PUC, em que eu, Ricardo Terto, Eu, Marina Amaral, E eu, Giovana Girardi, trazemos as principais conversas sobre o clima da semana. sem negacionismo nem derrotismo. Análises que ligam clima, política e geopolítica. Estreia 1º de maio, após as celebrações do Dia do Trabalhador, aqui na TVT. E eu recebo a Giovana Girardi, que é chefe de cobertura socioambiental e climática da agência pública, aqui comigo agora. Boa tarde, Giovana, um prazer te receber. Eu queria conversar com você sobre o conteúdo do podcast, do videocast, né? Porque assim, eu acho de imediato que o nome é sensacional, né? Bom Dia Fim do Mundo, mas eu queria que você explicasse para todo mundo o porquê desse nome. Olá, Thalita, boa tarde. Obrigada, gente, pelo convite. Vocês estão me ouvindo bem? Giovana. Então, tá bom. Tá dando uma interferência aqui no som. Então, bom dia, fim do mundo. Foi até uma brincadeira. A gente se inspirou, lembra naquele filme do Vietnã, o Bom Dia Vietnã? Porque era essa ideia de trazer uma discussão sobre um problema grave, né? Mas tentando trazer aí alguma pitada de humor, tentando trazer alguma leveza, para que as pessoas também não entrem em desespero. O programa, ele tem a premissa de tratar dos assuntos mais quentes do noticiário, da política, da economia, da geopolítica, né, da geopolítica, de guerras e questões econômicas. Donald Trump é uma figurinha tarimbada aqui no nosso programa, ele sempre aparece. É, e fazer essa discussão pela ótica das mudanças climáticas. A gente entende que a crise climática pela qual sofre o mundo é talvez hoje um dos principais desafios que a gente tem para enfrentar como humanidade, né? Como o conjunto da humanidade tem a enfrentar. E decisões da política, da economia, elas interferem nisso, né? Deixando a gente mais vulnerável ou menos, ou mais protegidos do problema. Na verdade, o que a gente tem visto é só ficar cada vez mais vulnerável mesmo, né? Então, essa é a ideia do programa. A gente sempre, então, pega um assunto da semana e ficamos ali fazendo essa análise do ponto de vista do clima e também do ponto de vista dos direitos humanos. Essa é mais ou menos a ideia aí. Toda semana a gente está no ar, então, trazendo algum tema para debater. Nessa semana, por um acaso, a gente debate justamente, aproveita, né, o feriado do Dia do Trabalho para discutir questões trabalhistas e redução de jornada e tudo mais, e como que isso poderia interferir, né, até na questão climática. Eu acompanhei alguns episódios e eu achei sensacional, porque assim, tem uma profundidade de conhecimento seu, inclusive, em relação a essas mudanças climáticas, a atualidade e questões referentes ao meio ambiente, que é sensacional. E tem um bom humor, tem uma leveza, né? Então é muito gostoso de acompanhar, seja no videocast, que você vai poder passar a acompanhar aqui na TVT, seja no próprio podcast, é muito bacana. E num ano muito especial que é de COP30, né, Giovana? Uhum. Exato, eu acho que esse é um dos principais temas do ano, né? A gente vai ouvir falar muito aí de COP30 ao longo do ano, e não é só um evento. Eu acho que ele é legal justamente para trazer a discussão sobre a questão climática para o Brasil e para as relações do Brasil com o exterior, né? Então, a gente fala de questão energética, a gente fala, por exemplo, de todo esse debate em torno da exploração ou não de petróleo na Foz do Amazonas, a gente fala de desmatamento, então a gente fala de questões que são muito nossas e que elas têm relação com o que vai debater, o que vai ser debatido na COP30. E também questões mais locais, né? Como que está sendo o desenvolvimento de Belém para receber esse evento. Acho que tem muita coisa que está em torno dele, então é um tema bastante recorrente lá no programa, e eu acho que é um tema que vai mobilizar, né? No final das contas, vai estar todo mundo aí em algum momento falando de COP, falando de clima no Brasil, que eu acho que é ótimo, porque puxa atenção, a gente está, inclusive, agora, essa semana, né?
completando um ano, por exemplo, da tragédia do Rio Grande do Sul, né, das enchentes no Rio Grande do Sul. Isso tem tudo a ver com mudança do clima e isso tudo tem muito a ver com a COP também, porque nessas reuniões, né, nessas conferências do clima, um dos temas que precisa se discutir é a adaptação do país, é como ele vai se preparar para um cenário que, assim, a gente sabe que a curto prazo a gente não vai conseguir resolver. A gente vai continuar tendo cada vez mais ondas de calor, grandes enchentes, grandes secas, como a gente também teve no ano passado, né, na Amazônia, no Pantanal. Isso vai continuar acontecendo por um bom tempo ainda. Infelizmente, a gente sabe que essa engrenagem ela já está ativada. Então, você precisa ter adaptação, né? As cidades precisam estar mais bem preparadas para receber esse tipo de evento. E isso é uma coisa que vai ser discutida na COP, né? Então a gente vê assim como que as coisas, né, o que é uma grande discussão internacional tem a ver com discussões muito locais, né? Muito do nosso dia a dia, da nossa vida. Clima tem a ver com o preço do café. Clima tem a ver com, né, alimentação, com transporte, com trabalho, com segurança, né? Um trabalhador que está, né, na rua o dia inteiro, debaixo do calor, enfim, precisa ter políticas para isso, né? E são esses os temas aí que a gente tenta trazer mesmo. Eu achei muito interessante porque são todos os temas muito factuais, né? Muito presentes nos debates públicos atuais. E vocês buscam, então, sempre fazer um gancho com o noticiário, seja da semana, Isso. seja do dia. Você citou a política de Trump, né? Que tem influenciado diretamente em várias questões. Tem a questão do Dia do Trabalhador, que também acaba sendo pauta de alguma maneira. Ele está sempre vinculado ao noticiário? Sim, sempre. A gente está sempre pegando o assunto da semana, né? A gente tenta buscar trabalhar sempre com a atualidade. Você falou Trump, né? Até um cuidado que a gente tem que ter para não falar de Trump toda semana, porque toda semana ele apronta alguma coisa nos Estados Unidos, que no final das contas acaba colocando o mundo todo em perigo, né? A gente tenta alternar, né, alternar política nacional com política internacional. Mas também questões, por exemplo, grandes eventos, né? Você citou a COP, mas recentemente a gente teve o ATL, que é o Acampamento Terra Livre, né? Que é dos povos indígenas em Brasília, que já esse foi o 21º, né? Há 21 anos já eles têm. E aí, muitas das coisas que são cobranças dos indígenas têm a ver com os temas que a gente discute. Então, o episódio da semana, por exemplo, foi sobre o ATL, ou quando, né, tem alguma votação importante no Congresso, a gente vai trazer essa votação para nosso debate, ou, por exemplo, o próprio Dia do Trabalho, né? Então, a gente vai se adaptando, assim, tentando buscar o que é mais quente mesmo, para mostrar como tudo está relacionado, né? Como uma crise está dentro de outra crise, sabe? E as crises se retroalimentam. Então, essa é o que a gente tenta fazer toda semana. Pessoal, oportunidade excelente para ficar bem informado em relação aos principais debates climáticos e relacionados ao meio ambiente no país e fora do país também, né? Giovana, parabéns pelo trabalho. A gente está muito feliz de poder exibir o videocast aqui na nossa programação. Só lembrando, pessoal, que amanhã, por conta da cobertura do 1º de maio, o podcast vai ao ar logo depois do último show que acontecer, que está previsto aí por 8 horas da noite, 8h30. Mas nas semanas seguintes vai ser sempre às quintas, às 6h30, tá bom? Você vai acompanhar então o podcast, videocast no caso, né? Bom Dia Fim do Mundo. Giovana, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente, viu? Um abraço, bom trabalho para vocês por aí. Eu que agradeço, Thalita, bom trabalho para vocês também e agradeço já a audiência no nosso programa também. Tchau, tchau.